Olá, aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Dose de energia número 77, sonhos e metas. Oi, gente, tudo bem? Nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre sonhos e metas. Mais uma vez eu me inspirei num áudio da Mel Robbins. Ela é muito boa, gente. Recomendo quem quiser escutar a Mel Robbins ou ler sobre ela, o livro dela, recomendo bastante. E como a gente está chegando no final do ano e geralmente as pessoas gostam de estabelecer novas metas para o novo ano que começa, achei super interessante compartilhar com vocês essas informações. Quando eu falo metas, a gente pode pensar em metas, objetivos e sonhos são sonhos. E a Mel Robbins começa, então, convidando a gente a se perguntar se a gente sabe a diferença entre sonhos e metas. Porque são bem diferentes e muitas vezes a gente se confunde. Eu tenho uma meta, eu tenho um sonho. Então ela põe um pouco dessas diferenças. Qual a diferença de sonhos e metas? Então, os sonhos são algo grande, alguma coisa muito grande que você quer para a sua vida. E já metas são coisas pequenas. Sonhos são aqueles sonhos que você coloca a foto num quadro, talvez a gente fala de vision board, aqueles quadros que você fica visualizando com coisas que você quer na tua vida, talvez um super carro que você quer, uma super casa, um lugar que você quer morar. Então a gente tá falando aí de coisas grandes. E são coisas que a gente conta para os outros, a gente compartilha com a nossa família. Olha, eu tenho esse sonho de um dia ter esse carro, de um dia ter esse tipo de vida e tudo mais. Então são sonhos que a gente compartilha. Já as metas, elas são coisas pequenas e são coisas que a gente anota na nossa agenda, que a gente tem com a gente mesmo, que a gente compartilha só com a gente mesmo, só na nossa cabeça. Então, não são coisas que a gente vai passar para todo mundo. Então, por exemplo, exemplos de sonho. Eu tenho um sonho de pesar 20 quilos a menos do que eu peso hoje. A tua meta é perder 5 quilos. Tá, mas qual que é a diferença? A diferença é que teu sonho ele é muito grande e a meta você diminui ela. Como é que eu vou dizer? Você divide ela em pedaços menores. Então, essa é a diferença do sonho e da meta. Por exemplo, eu quero pagar todas as minhas dívidas. E na tua meta vai ser colocar agora, a partir de hoje, um pagamento automático de $100, R$100 por mês para pagar tal dívida. Então, é a parte pequena, é o que vai te levar para o teu sonho. Então, as suas metas, elas vão te levar para os teus sonhos. A base dos nossos sonhos é a nossa crença, é a nossa fé, é a gente acreditar que isso é possível, que é possível a gente chegar nesses nossos sonhos. E a base das metas são as nossas ações, é o que a gente faz para que aquela meta seja atingida. E atingindo aquela meta, a gente está cada vez mais perto dos nossos sonhos. Então, ela fala que, assim, por exemplo, que nem quando a gente fala de afirmações positivas,
isso a gente precisa usar, a gente deve usar com os nossos sonhos. Então, afirmações que digam que você já conseguiu aquele sonho, que você já vive naquele sonho, acreditar como se ele já estivesse presente, faz com que teu subconsciente, faz com que o universo acredite que aquilo é super possível. Então, você continua com aquilo animado dentro de você, com aquela ideia de que sim, é possível. Então, o seu universo e você começa a trabalhar para aquilo se tornar cada vez mais realidade. Só que essas afirmações positivas não funcionam com as nossas metas. Porque como elas são metas pequenas e a gente coloca isso com afirmações positivas de que eu já perdi 1 quilo, 2 quilos, 5 quilos que eu queria perder, se eu já fiz meus pagamentos mentais, se a gente coloca isso, a gente coloca essas afirmações positivas nessas metas, nesses objetivos pequenos, a gente acaba não fazendo eles e eles acabam, a gente acaba deixando de lado, como se nós e o universo entendêssemos que aquilo já foi feito. O que eu quero dizer com isso é assim, as afirmações positivas que a gente faz, elas ajudam a gente com os nossos grandes sonhos. Porque se a gente não acredita que o nosso sonho ele pode ser realizado, a gente nem estabelece metas e a gente não age, a gente não vai atrás. A gente precisa começar por acreditar. E para a gente alcançar os nossos sonhos, então, o que é importante? É importante estabelecer metas que vão nos deixar cada vez mais perto dos nossos sonhos. Então, quanto melhor e mais planejada for essa meta, ou de como conseguir essa meta, mais fácil da gente chegar aos nossos sonhos. Então, ela fala como que a gente deve planejar os nossos objetivos, as nossas metas, porque são pedaços que nos fazem, são passos que nos fazem chegar nos nossos sonhos. Então, como estabelecer essas metas? E ela fala, então, metas em inglês ela chama de goals, e ela fala para a gente estabelecer hard goals. Hard significa difícil. Só que eu vou falar para vocês a parte do inglês, o hard, porque ela usou as letras dessa palavra para explicar como estabelecer um objetivo, uma meta que funcione, que vai chegar no resultado que você quer. Então, o hard, a gente tem o H-A-R-D. Então, o H é para hábitos. Então, a gente precisa que essa nossa meta, essas ações para nossa meta virem um hábito. E como isso é possível? Como fazer para que isso vire um hábito? Aí ela explica uma ciência básica para a gente entender como que um hábito se instala dentro da gente. Então, o hábito, ele precisa de alguma coisa que acione ele, a gente precisa de uma ação e a gente precisa de uma recompensa. Então, o que vai acionar o nosso hábito por exemplo, que nem eu comecei a correr já tem um tempo, vou dar um exemplo meu, para eu saber, lembrar que eu preciso correr, que eu preciso me exercitar todo dia de manhã, eu coloco a minha roupa de academia do lado da minha cama. Então, a primeira coisa que eu vejo assim que eu acordo é a minha roupa de academia. Então, isso já me lembra da minha meta, que é me exercitar logo que eu acordo. A ação, o que é? É exercitar, como propriamente dito. E qual que é a tua recompensa? Bom, a minha recompensa, a primeira coisa que me veio na cabeça, porque, sinceramente, eu não tinha pensado numa recompensa assim, mas é o banho que eu tomo depois do exercício, porque eu transpiro tanto e é uma delícia tomar um banho depois que você transpirou bastante, que parece que você realmente limpou a alma, assim, fazendo exercício. Então, para mim, o banho depois é uma recompensa muito gostosa. É a parte que eu realmente relaxo. Então, ela fala que essa parte que aciona, por exemplo, que nem eu falei, a roupa da academia, ou você contar para um amigo que você vai fazer
a tal atividade? Uma coisa que funciona muito comigo é criar desafios para mim mesma. E eu gosto de postar nas mídias sociais e falando, gente, eu vou começar aí 30 dias de exercício todos os dias. Vou começar um desafio de 66 dias de acordar às 5 da manhã. Esses desafios, quando eu me comprometo com a minha comunidade, com o pessoal que está comigo ali na minha mídia social, me faz me sentir mais comprometida e eu levanto e vou e faço. É incrível. Funciona até mais do que eu deixar a roupa colocada do lado da minha cama. Quando eu me comprometo, quando eu crio desafio para mim mesma, e olha, eu não estou concorrendo com ninguém, comigo mesma, isso me ajuda bastante. Então, é o meu gatilho. É a hora que eu vou ter o gatilho. Não, eu me comprometi, eu vou lá e faço. E quando a gente pensa na recompensa, quando a gente tem uma recompensa gostosa, que vale a pena, com o tempo, quando a gente vai fazendo isso muitas vezes, você acaba até esquecendo da ação no meio do caminho. Você pensa no gatilho, preciso me exercitar, e você pensa na recompensa no final. Nossa, vai ser uma delícia a hora que eu terminar. Então, isso mostra como a gente cria o nosso hábito. E então, assim, no Hard Goals que ela fala, como que a gente põe uma meta que funciona? Então, ela fala do hábito, que ele precisa criar esse hábito. Ele precisa ser uma meta que nos energize, que nos deixa com vontade de fazer, ou que depois que a gente terminou aquela atividade, a gente se sinta muito bem. Então, isso eu já falei em outras vezes. Por exemplo, o exercício físico para mim é muito difícil eu falar, nossa, não devia ter feito, eu estava bem melhor antes do que agora. Quase impossível. Só se me machucar no meio do caminho, mas senão eu tô sempre muito melhor depois que eu faço exercício. Então, assim, hábito, algo que te faça sentir vivo, que te faça sentir com energia. O R, ela chama de reachable, que a gente consegue chegar, que a gente consegue ver o fim. Ela dá um exemplo aqui, por exemplo, se alguém já brincou em dunas de areia, eu já tive a grande chance, a alegria de ir nas dunas em Florianópolis. Tem uma praia também, não muito longe aqui da minha cidade, a nossa praia de lago aqui, que também tem dunas. E ela comenta sobre você subir na duna, que você quer chegar lá no topo, que você quer ver como que é lá de cima. E a duna, quem já experimentou andar na duna, andar nas areias, sabe que às vezes você dá 2 passos e acaba escorregando, mas você continua. E cada vez que você olha para o topo, você vê o topo da montanha. Você sabe aonde você quer chegar. Então, por mais que seja difícil, você está vendo ele ali. E para mim, na minha concepção, que eu posso falar na parte pessoal, por exemplo, quando eu saio para correr. Se eu sair para correr sem um tempo determinado, sem uma quilometragem que eu quero fazer, nossa, eu desisto muito rápido, porque eu não vejo o fim. Eu preciso ver o fim. Eu acredito que a maioria dos corredores aí concordam comigo, que a gente precisa saber qual que é o nosso objetivo. Se esse objetivo vai ser, hoje eu vou correr 30 minutos, e daí eu faço o melhor que eu posso fazer nesses 30 minutos, ou meu objetivo é chegar em 5 quilômetros, 10 quilômetros, ou 20, o que importa, não importa. Mas ter um objetivo setado no final. Quantas vezes eu saí para correr e coloquei como objetivo 30 minutos, eu tava na metade do caminho e pensei, nossa, eu devia ter falado que era só 20. Mas eu fiz 20, eu consigo fazer mais 10 minutos para terminar meus 30. E vou lá e faço. Então, assim, quando a gente vê o fim, a gente se esforça e a gente consegue. Então, tem que ter meta que a gente consegue ver a gente fazendo. A gente consegue ver o final. São metas possíveis, tá? Então, assim, não colocar uma meta que eu vou aprender a voar amanhã. Entendeu? Não ter essa ideia tão louca. Então, são metas reais, coisas que a gente consegue ver. E a última é ter um plano diário, que é o D do daily. Então, tenha um plano diário. Tenha todo dia quando você acorda. Tá, o que eu preciso fazer acontecer agora? Quem pode me ajudar? E quando que eu vou estar terminando isso? Então, assim, que nem eu falei quando eu coloco meus desafios. A primeira coisa que eu coloquei o desafio, acordar às 5 da manhã e fazer exercício. Então, o que eu preciso fazer? Acordar e fazer exercício. Quem pode me ajudar? A minha comunidade, todo mundo que está
assistindo, vendo ou falando, vendo que eu tô colocando post, se comenta ou não comenta, não importa. Para mim é um compromisso com todo mundo, dizendo que sim, é possível. Então essas pessoas me ajudam. Eu tenho meu marido que me ajuda a me empurrar da cama e falar, você tem um compromisso, vai lá e faz. Então quem que pode me ajudar nisso? E o outro é, quando que eu vou terminar? Então, eu vou fazer pela manhã e eu tenho meu dia mais energizada, mais feliz e mais alegre. Então, é ter esse plano diário, todo dia, essas perguntas de manhã. O que eu preciso fazer? Quem vai me ajudar e que horas que eu vou acabar isso? Então, todo dia com isso, você vai ter as suas metas conquistadas num prazo menor, ou num prazo talvez muito melhor do que você imagina, porque você fez isso constantemente. Então, voltando, um hard goal, que é a meta hard, que seria hábito, estar algo que te faça se sentir vivo e energizado, algo que seja alcançável, que você vê que é possível fazer, e algo que seja planificado todos os dias, que tenha um plano diário que todos os dias você faça, inclusive final de semana, certo? Então essas são as suas metas, essas são as suas metas. E quanto mais você fizer isso, mais você chega no seu objetivo. Então, por exemplo, se o teu objetivo é mais saúde, o exercício físico com certeza faz parte disso. Então, você incorporou isso. Dentro da saúde, você pode ter outros objetivos, outras metas, que é comer melhor. Então, a alimentação vai te ajudar dentro disso. E isso vai melhorar a tua saúde. Se você quer perder peso, você vai perder peso, e assim por diante. Então, a gente precisa pensar em coisas que a gente pode fazer todo dia, e desse jeito, que vire um hábito, certo? Então, pense no qual o teu grande sonho da tua vida e divida ele em metas, e veja como você consegue, então, com essas pequenas metas diárias, que são mudanças que você vai colocar na tua vida diária, que vai deixar você cada vez mais perto dos seus sonhos, beleza? Então, é isso, gente. Metas, esses nossos objetivos não são nada fáceis. Não é fácil acordar de manhã e fazer exercício, não é fácil comer direito, não é fácil deixar de fazer tal compra para economizar o dinheiro para pagar suas contas, ou para guardar um dinheiro para um objetivo que você quer. Não são coisas fáceis, por isso que ela chama de hard. Hard significa difícil. Então, assim, são coisas difíceis, mas que são possíveis e que com o tempo a gente consegue fazendo. E lembrando que vai ter dias que, mesmo com todas as recompensas que a gente nos promete pra gente mesmo, que depois que eu fizer tal meta, eu vou me recompensar com alguma coisa, que seja com chocolate quente, que seja com uma massagem, que seja com um banho gostoso, um banho de banheira, não interessa. Não interessa a tua recompensa. Tem dias que, mesmo tendo essas recompensas, você não está afim. E são nesses momentos que a gente mais precisa estar fazendo. É o momento que a gente mais precisa, que são mais valiosos pra gente. Então é isso, gente. Eu gostaria, então, de mostrar isso para vocês. Então, sonhos e metas, que é com as nossas metas que a gente realiza os nossos sonhos. E a gente está chegando perto do final do ano, e nada melhor do que a gente já começar a pensar no que a gente quer fazer diferente, porque fazer a mesma coisa e esperar coisas diferentes é loucura. Então vamos lá, fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes, resultados que a gente faz muito tempo que está esperando. Beleza? De coração para vocês aqui, espero que isso tenha ajudado e tenha dado uma ideia aí como criar pequenas metas para atingir grandes sonhos. Muito obrigada, gente. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de doses de energia e inspiração. Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais? Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você.
Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora. Você pode achar mais informações sobre mim no meu site, andreabrito.com, ou no Instagram, dea.brito. Lembrando que Brito com 2 T's. E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!